Fala aí, rapaziada do Hearthstone, beleza? Arley novamente falando com vocês e hoje eu tô aqui para apresentar uma deck review do deck Zoolock. Muita gente se engana ao afirmar que o Zoolock é um deck agro. Na verdade, Zoolock é um deck board control. Se você utilizar o Zoolock de uma maneira que ele não foi projetado para funcionar, como por exemplo como um deck agro, provavelmente você não vai obter bons resultados com o deck. Se imagine, por exemplo, usando o meu deck Face Hunter que eu postei em vídeos anteriores como deck control. Você não vai conseguir controlar o board. É exatamente isso que acontece quando você usa o Zoolock como deck agro. Então vamos lá, gente, vamos fazer aquela deck review que a gente faz sempre, analisando carta por carta, por que delas estarem no deck e qual a funcionalidade melhor dela para a dinâmica do deck funcionar, tá? É, essa lista aqui é uma lista que eu usava há um tempo atrás e acabei modificando ela um pouquinho. Fiz algumas partidas para testar se o deck está respondendo legal o meta ou se não tá e tal. E eu cheguei nessa build, tá, gente? No final da build eu vou acabar falando umas duas cartas que em determinadas situações eu colocaria, que são Coruja e Fogo do Inferno. E por que que eu colocaria essas duas cartas? Bom, vamos lá. A build começa com dois Fogo da Alma, tá? Essa é a remoção padrão do bruxo. É uma remoção de 4. Na verdade, ela é uma remoção ou um finisher, tá? Um finalizador do jogo. Ela por 0 manas dá 4 de dano. Esses 4 de dano eles vão ser usados em geral para limpar o campo, tirar uma criatura do campo do oponente que você não consiga tirar com a mesa, com a sua mesa, né? Ou então para finalizar o jogo. Se ele tiver com 4 ou menos de vida, você dá um fogo da alma nele e finaliza o jogo. Você nunca vai usar um fogo da alma na cara do oponente sem ser para finalizar o jogo, tá? Exceções feitas quando você tiver com uma mão vazia. É, Você conseguiu gastar todas as outras cartas da mão, ficou só com fogo da alma da mão, eu, tá, aconselho a trocar na mesa. Mas se por um acaso tiver com a mesa vazia, você trocou a mesa inteira, dá na cara do oponente. Por que fazer isso? Porque o Zoolock é um deck que ele acaba puxando muito pro lado do RND, do random, da aleatoriedade, que é um lado que eu não gosto. Particularmente, eu gosto de evitar o RND no jogo. Ela dá 4 de dano, só que ela descarta uma carta aleatória da sua mão. Então, se você tiver com 0 cartas na mão, ela dá 4 de dano sem descartar nada. Então, ela fica muito forte. E tem que aproveitar essa hora. Ah, mas eu posso esperar o próximo turno, porque no próximo turno eu vou comprar uma carta só, eu faço a carta do turno e vou continuar com ela na mão, eu posso dar uma situação melhor. Realmente. Só que, como eu te falei, você usa dois Fogo da Alma. E mais pra frente você vai ver que você usa dois Demonarca, que é uma outra carta que também descarta a carta aleatório. Então são quatro cartas no deck que você usa o RND, o Random, a aleatoriedade, tá? Como você tem essas quatro cartas, você pode estar com o Fogo da Alma na mão e fazer o draw de outro Fogo da Alma, ou de um Demonarca. E aí você vai perder uma das duas cartas, você vai ter que optar por usar uma das duas. Em geral você vai optar pelo Demonarca, por ser a presença de campo e ser uma criatura bem forte. Bom, então eu, tá? Quando estou com a mão vazia, nessa situação de gastei minha mão inteira, ficou só com Fogo da Alma aqui, eu vou remover uma criatura do campo. Mesmo que eu consiga remover fazendo trocas, eu vou ver o que é melhor, se remover com fogo da alma ou com uma troca, mas eu vou gastar o fogo da alma nesse turno. Tá? Isso não acredito que haja um certo ou errado para gastar o fogo da alma assim. Eu só não gosto de no próximo draw comprar outro fogo da alma ou um demonarca e falar, putz, por que eu não usei no turno passado? Isso eu não gosto, então eu uso assim. Tá, gente? Essa é uma carta que é carta indispensável no deck, da build de qualquer Zoolock.
A segunda carta são 2 poder esmagador. O que faz poder esmagador? Ele dá mais 4 para um lacaio aliado, tá? Você não pode dar no lacaio do oponente. E no final do turno ele morre uma morte horrível. Isso é muito ruim, entendeu? Bom, é flavor da carta, gente. Então, você dá mais 4 para um lacaio, para uma criatura sua. E no final do turno ela morre. É só isso, sabe? É bem simples. Ah, mas pô, eu vou perder a criatura com mais 4. Sim, você vai perder a criatura com mais 4. Aqui começa a ideia, que é uma ideia que vocês vão ter que ter do Zoolock para sempre. Sempre que vocês pegarem um deckzinho lá, numa build na internet, ou uma build lá do Arley, ou uma build de sei lá quem, de um Zoolock, vocês não vão jogar de Zoolock pensando que o Zoolock é um deck agro. Porque Zoolock não é um deck agro. Zoolock é um deck board control, tá? Muita gente pega o Zoolock, o Zoolock é uma porcaria, não funciona, porque tá jogando com Zoolock como deck agro. O Zoolock é um deck board control, você vai ter que trocar a mesa toda hora praticamente, mais pra frente eu vou explicar quando trocar, quando não trocar, no caso do Zoolock, ou pelo menos tentar explicar, né? Mas o Zoolock é um deck board control. Então, você dá mais 4 para um lacaio, quer dizer que com uma escudeira de 1 mana, mais um poder esmagador, você troca numa Sylvanas do oponente. Ou você troca num Yeti do oponente, por exemplo. Então, é uma troca muito forte. Mas eu vou perder 2 cartas por uma. Tudo bem. Nessa situação, realmente parece ruim. No caso do escudeiro, às vezes não é ruim, porque às vezes você já fez uma troca anterior com ele tá sem o escudo divino, e aí você fez a troca numa Sylvanas do cara e, pô, ganhou valor pra caramba. Você perdeu 2 cartas de 1 de custo e tirou uma carta de 6 de custo do cara. É muito valor numa troca assim. Só que essa troca pode ser melhor, entendeu? Ela pode ser feita em criaturas que a hora que morrem deixam coisa no campo. Como eu vou falar mais pra frente, mas eu vou adiantar aqui só pra vocês entenderem, o ovo nerubiano, o rastejante assombrado e o golem coleteiro. Todas essas 3 cartas, quando morrem, deixam alguma coisa no campo. Então, vamos supor, o rastejante. Você vai lá no rastejante, o rastejante é 1/2, você dá um poder esmagador no rastejante, aí o rastejante vai ficar 5/6, aí tu vai bater 5 nas Sylvanas do cara. A Sylvanas é um exemplo ruim, tá, gente? Porque a Sylvanas rouba uma criatura sua. Eu, inclusive, no teste, uma das partidas de teste que eu fiz com o deck, eu tinha acho que 5 ou 6 lacaios na mesa, não conseguia dar o letal no cara, e como de padrão, troquei a mesa inteira com umas Sylvanas lá. E a Sylvanas fez o favor de roubar meu Demonarca, o que não foi muito legal pra mim, entendeu? Por isso que eu falo que o RND do jogo é muito triste. Ele tinha, se eu tivesse 5 lacaios, ele tinha 20% de chance de roubar o Demonarca. E ele foi lá e roubou o Demonarca. Então o RND é muito triste. Eu sempre procuro evitar. No caso das Sylvanas não tem como evitar aqui. Exceção feita se você resolver fazer a modificação que eu falei que é viável, que é a coruja, que a coruja se daria a coruja na Sylvanas, fazer a troca e ficaria feliz. Mas eu explico isso mais pra frente. Então o poder esmagador está aqui por causa disso. E por causa do terror do caos, que eu vou explicar mais pra frente por quê. Diabrete de Chamas. Diabrete de Chamas, no meu ponto de vista, antes do coveiro aparecer, ela era a criatura drop 1 mais forte do jogo. Ela é um drop 1 que é 3/2. É muito forte. Ela é um drop 1 com números de drop 2. Ela dá 3 de dano quando entra. Em geral, o oponente não consegue resolver ela no primeiro turno. Então ela dá 3 de dano quando entra, você bate 3 de dano no cara e fica com presença de mesa. Então, os dois começam, aspas, né? Os dois começam o jogo com 27 de vida e você tem presença de mesa no turno 1. É forte demais, assim, é muito forte. E por isso que ela tá aqui, porque ela faz uma troca muito boa no começo do jogo, se precisar.
ou então ela vai fazer a parte de agressão, tá? O emissário do caos. O emissário do caos é um 3 proteger. Ah, é uma porcaria de uma criatura de um mana que tem um de ataque só. Realmente, mas contra contra o Hunter, ela no Zoolock ela é muito forte, porque ela segura os primeiros turnos do Hunter sozinho. E sempre fazendo troca, bom, aspas, troca favorável, né? Porque as coisas do Hunter se pagam. Quase todas as cartas do Hunter se pagam. Ah, o cara fez um TCTeia, bateu, ficou no provocar aqui, mas voltou uma criatura pra mão do cara. Ah, ele fez um acumulador, bateu, morreu, eu ainda fiquei com um proteger aqui, um proteger, mas voltou, o cara fez um draw. Então as coisas vão se pagando, mas de qualquer maneira você segurou o early game. Então é uma carta bem legal. A escudeira, ela é um mana 1 com escudo divino. Ah, pô, é ruinzinha também. Assim, como a ideia do deck é board control, ela é uma criatura humana 1/1 que faz uma troca sem morrer. Então, vamos supor, escudeira com sargento, que vai dar mais 2 para ela, ou com um anão que vai dar mais 2 para ela, ou com um defensor que vai dar mais um para ela e tal. Ela acaba fazendo uma troca favorável, uma troca que vai ser benéfica para você, porque você fez uma remoção, removeu alguma coisa. Em geral, você removeu alguma coisa que custou mais que ela, então é uma carta de custo baixo que remove uma coisa de custo mais alto, é muito bom. O sargento começa uma parte do deck que são as partes para dar valor ao que você já tem na mesa. O que é dar valor ao que você já tem na mesa? É você pegar uma escudeira que tem um mana e ela é um 1 e deixar ela 3/1, tá? 3/1 com escudo divino. Então você, numa escudeira com um sargento, sem gastar nenhuma das duas cartas, você vai fazer uma remoção de uma criatura do oponente que tenha 3 de vida. Por exemplo, aquele mestre de espadas ferido, que é 4/3. O Priest foi lá, fez o bicho 4/3 gigante na sua frente. E como a ideia do deck é ideia de troca, tá? Trocar coisas, cartas baratas por cartas caras, não de valor em pó, tá, gente? De valor de mesa mesmo. Em geral, o valor de mesa a gente vê pelo custo, em geral, tá? Ah, eu tô trocando. Nesse caso nem troca, né? Se a escudeira ainda tiver com o escudo. Mas, se ela, por exemplo, se já tivesse perdido o escudo da escudeira por algum outro motivo, você vai trocar uma carta de custo 1 por uma carta de custo 3 do oponente. É muito lucro. Assim, é assim que o Zoolock ganha o jogo, fazendo trocas favoráveis uma atrás da outra. E como que essas trocas são viáveis? Por causa do sargento, por causa do lobo hediondo, por causa do anão, por causa do defensor de Argos, entendeu? Eles acabam viabilizando essas trocas, tá? Então o sargento ele começa a fase de viabilizar as trocas vantajosas no deck. O lobo hediondo é uma outra criatura que também faz isso, tá? Que viabiliza trocas vantajosas. Ele dá mais um de ataque para os lacaios adjacentes, para os dois lados. Você encaixa ele no meio de dois lacaios e ele vai dar mais um de ataque para os lacaios do lado dele. Aqui é importante eu falar uma coisa. Todo mundo acha que jogar de Zoolock é simples. Ah, ouvi gente falando esses dias que gostaria que eu fizesse vídeo sobre decks que precisassem pensar. Eu sinceramente fiquei sem resposta, porque qualquer coisa que eu falasse eu acho que ia meio que ofender a pessoa. Porque se você acha que você vai jogar de Hunter e pegar lendário sem pensar, assim, eu não acredito que teria só 0,2% de todos os jogadores de Hearthstone no mundo que são lendários. Se fosse sem pensar, acredito que não ia rolar assim. E Zoolock muito menos, entendeu? Uma das coisas que você tem que pensar muito no Zoolock é aonde você vai botar as suas criaturas na mesa.
Isso é fundamental no Zoolock. Então, o posicionamento das criaturas no campo é muito importante no Zoolock. Você vai ter que pensar muito e você só vai acostumar com isso jogando com o Zoolock e posicionando errado e vendo, nossa, se aquela criatura tivesse do lado dessa aqui, essa jogada ia ser muito mais forte. Então, da próxima vez você posiciona do lado, entendeu? E você vai começar a entender isso. Eu vou dar alguns exemplos que vocês vão acabar usando nas primeiras partidas, mas mais para frente vocês vão pegar exemplos diferentes. Por quê? Porque Zoolock não é meu main deck, né, gente? É um deck que eu testei um pouco, joguei há um tempo atrás de Zoolock, mas eu testei um pouco agora só para tentar encaixar ele mais ou menos no meta e tal, e fazer uma build boa para vocês jogarem, mas relativamente genérica. Eu sei que tem, assim, sei que encaixaria Coruja e encaixaria um Fogo do Inferno. Mas eu não sei no slot de quê. E aí eu não quis pensar muito nisso também, porque aí eu deixo para vocês escolherem se vocês acham que isso está sendo necessário, entendeu? Eu acho que a build padrão eu estou mostrando aqui. Então o lobo é isso, ele vai dar mais um de ataque para as criaturas adjacentes e vai dar valor às suas trocas das criaturas adjacentes, tá? O malabarista de facas está aqui, vocês já viram ele em outras builds, inclusive em builds de Hunter, os Hunters estão usando muito, tá? Por que o malabarista de facas está aqui? Porque a gente tem muitas criaturas baratas, muito baratas, e 3 criaturas acabam sendo 6 cartas no deck, que quando morrem criam criaturas. Então, quando você evoca um lacaio, nesse caso nem muito evoca, né? Porque no último suspiro acaba sendo um evoque também, então não é muito que você joga da mão. Quando um lacaio pinta na sua mesa, ele vai dar 1 de dano aleatório em um inimigo. 1 de dano no inimigo aleatório. Pode ser ou no seu oponente, ou nas cartas da mesa dele. Por que isso é legal? Como o seu objetivo é limpar a mesa do oponente, óbvio, né? O seu objetivo é ganhar o jogo, mas você vai ganhar o jogo limpando a mesa do oponente. O malabarista de facas acaba ajudando. Porque ele, é óbvio, né? No RND, no random, mas ele acaba facilitando as suas trocas. Você faz 2 criaturas, ele vai pingar 1 de dano em 2 lugares e às vezes acaba facilitando uma troca, às vezes mata uma criatura com 1 de resistência, você não precisa fazer aquela troca. E às vezes você limpou a mesa inteira, você vai baixar 2 criaturas e dar 2 de dano na cara do oponente de graça, sem fazer nada. Então, ele é uma criatura importante no deck. E, em geral, ele é uma criatura que é protegida pelo Defensor de Argos. O que é protegida? Eu tenho 2 criaturas e ele. Você não vai deixar ele, o malabarista vai ficar, em geral, em uma das bordas. Porque para você poder provocar para outras 2 criaturas, entendeu? Você tem 3 criaturas, deixa ele uma da borda, dá provocar para as outras 2, porque você vai ficar com o malabarista protegido. Porque você não quer perder ele, porque esse RND dele é bem importante. Aqui embaixo vem as 3 criaturas que criam criaturas. Criaturas que acabam sendo os alvos principais do poder esmagador e criaturas que acabam sendo os alvos principais do terror do caos, que eu vou explicar pra frente. Um é o Ovo Nerubiano. O Ovo Nerubiano, ele é uma criatura 2 mana 0/2. Pô, horroroso, né? Mas ele, com o último suspiro, ele cria uma criatura 4/4. Então, o Ovo Nerubiano, ele é uma criatura 2 mana 0/2 que serve para fazer trocas vantajosas com o Sargento, com o Anão, ou você dá provocar para ela para o ovo com defensor e aí obrigar o cara a matar e te fazer criatura 4/4, tá? Então ele é só um corpo que vai fazer uma troca para você e vai virar uma criatura 4/4 por 2 manas. É bem forte, tá? E a hora que ele vira a criatura 4/4, faz a criatura 4/4, o malabarista dá 1 de dano aleatório. Então essa é uma sinergia legal. Agora, o malabarista e o rastejante é quase um combo. É uma sinergia tão boa que é quase um combo.
Em geral, você fazer o rastejante no turno 2, malabarista e um drop 1 no turno 3, quer dizer que a sua troca vai ser muito boa, porque é, você vai fazer o rastejante, aí você faz o malabarista e o drop 1. Aí o drop 1 já, o malabarista já vai dar um de dano aleatório. Aí você mete o rastejante, a cara do rastejante em alguém. Porque aí o rastejante vai dar um de dano em alguém, eu digo que deve ser na única criatura que o cara tiver na mesa se não for um Hunter, né? Se é que vai ter alguma coisa. Aí o rastejante vai bater, vai dar um de dano, vai morrer e vai criar mais dois lacaios. Aí ele cria o primeiro, o malabarista vai dar outra facada em algum lugar e cria o segundo e vai dar outra facada. Então é óbvio que você depende do RND, isso pode dar errado se a criatura tiver mais de um de resistência. Se tiver dois de resistência, pode dar errado. Agora é muito difícil dar errado, porque o cara vai ter só o herói dele e essa criatura. O rastejante já vai dar um de dano. Então, esse um de dano que ele deu, a criatura ficou com um de resistência. E o rastejante morreu. Então o malabarista vai ter a faca da criatura de um de custo que você botou para tirar esse um de vida. E as duas facas que o rastejante vai. O malabarista vai ter que dar 3 ataques no oponente. É bem difícil, tá? É bem forte essa jogada assim. O Golem é a mesma coisa, tá? Ele faz uma troca. O Golem é uma das criaturas drop 3 que era. Acho que era a criatura drop 3 mais forte até aparecer Naxxramas, que trouxe a drop 3 do Clérigo, que é muito forte, e a drop 3 do próprio Bruxo, que é muito forte. Mas o Golem era um dos drop 3 mais usados anteriormente, e é um drop 3 muito forte porque ele cria um Golem danificado 2/1. Ele é uma criatura 2/3 que morre e cria um Golem 2/1. Ou seja, ele acaba sendo duas criaturas num custo de 3 e com 2 de força. É muito forte e para fazer as trocas é muito forte também. Aqui está uma criatura que é um projeto de combo do deck. Por quê? Porque, como vocês vão ver, a única criatura grande do deck é o Demonarca, que é 5/7. E o resto é tudo criatura pequena, que você vai fazendo troca vantajosa, fazendo board, e aí uma hora você acaba tendo uma vantagem de carta tão grande que você ganha o jogo. Porque em geral, eu digo em geral porque o Hunter, quase tudo no Hunter se paga, mas em geral as trocas acabam minando as cartas, né? O recurso carta do oponente. Então, o Golem, né? A gente estava no Golem e o Golem é isso. O Terror do Caos, o que ele faz? Ele é uma criatura 3 manas 3/3. São números normais. Não são números bons e também não são números horrorosos, porque as criaturas que a gente está considerando boas são 3 manas 3/4. As criaturas realmente boas, tá? Então, eu acredito que não seja nada tão ruim uma criatura 3 manas 3/3, tá? Mas aí o que ela faz? A hora que ela entra, ela destrói os lacaios do lado, os lacaios adjacentes a ela, e ganha ataque e vida igual ao deles. Então, se ela é um 3/3 e ela tiver uma criatura 1/1 de cada lado dela, ela mata as duas criaturas 1/1 e vira uma criatura 5/5 por 3 manas. Mas eu perdi as duas criaturas, não teve vantagem. Realmente acaba não tendo vantagem quando você não roda ovo nerubiano, rastejante e golem coleteiro no deck. Quando você roda é muita vantagem, principalmente no ovo, porque você paga 3 manas, faz num lugar que tenha só o ovo, ou que tenha o ovo e o golem, o ovo e o rastejante. O ovo é alguma coisa que se pague também, e aí vamos supor que seja só o ovo, e aí você pagou 3 manas numa criatura 3/5 e ficou com uma 4/4 no campo. É muito forte por 3 manas, tá, gente? Isso às vezes acontece no turno 3. Você abre de Diabrete das Chamas,
vai fazendo seu jogo, no turno 2 você faz um ovo, no turno 3 você faz um terror do caos do lado do ovo, não no meio, entre o ovo e o Diabrete das Chamas, do lado do ovo só. Então você ficou com o Diabrete das Chamas, um bicho 4/4 no lugar do ovo e um bicho 3/5 no turno 3. É muito forte, tá? Eu acabei falando que o bicho do forte do bruxo é de 3 manas, mas o bicho forte do bruxo é de 4 manas, tá? Por isso que o bicho do priest é tão forte, porque ele é 3 manas com os mesmos números e uma habilidade maneira. Então, o terror ele é usado assim, nessa sinergia, nesse tipo de combo, para você fazer um bicho muito grande, ou você estourar o ovo, entendeu? Ficar com 2 bichos, aspas, grandes, um 3/5 e um 4/4. Bom, o anão é uma criatura que eu gosto muito, eu gosto muito, e na arena é uma das criaturas que mais tem valor na arena, porque ela é 4 manas, 4/4, ela é 4 manas com um corpo muito bom, e ela dá mais 2 de ataque para um lacaio. Ela faz a mesma coisa que o Sargento Abusivo, dá mais 2 de ataque até o final do turno para um lacaio. Só que o Sargento Abusivo, tudo bem, ele é um mana só, mas ele tem 1 de resistência. Então, o ping do mago mata ele, uma cabeçada do druida ou do ladino, então ele sempre morre. Mas o anão não, o anão, além de dar valor para uma carta de menos valor para fazer uma troca, ele tem bastante corpo, então ele é bem importante no deck. O Defensor de Argo, gente, ele é usado em 2 situações. Ele é usado na situação de você precisar se proteger, né? Tá na race lá, tá trocando com o oponente e você acaba dando provocar para 2 bichos. Geralmente os bichos se pagam, ou a escudeira que acaba tendo que bater 2 vezes para tirar. Tem algumas opções de você fazer. Ou então ele dá valor numa troca. Ele dá +1/+1 num bicho, você faz uma troca, você fica com outro bicho com +1/+1 para ir na cara do oponente. Geralmente a mesa está limpa. Você ir na cara do oponente ainda fica com provocar lá, +1/+1, sei lá, num anão 5/5 provocar. Ou um terror do caos 3/5, que vai ficar 4/6 com provocar, entendeu? É bem forte, tá, gente? O Defensor de Argos no deck. E o Demonarca ele é meio um finisher, meio uma troca grande. Porque ele é 5/7 por 5 manas, ele tem investida e ele descarta 2 cartas aleatórias da mão. Quando eu uso o Demonarca, eu tento perder a menor quantidade de cartas possível no Demonarca. Isso quer dizer que dificilmente eu faço Demonarca como drop 5. Também não acredito que haja um jeito certo ou errado de usar o Demonarca. Isso é pelo seu feeling no jogo, pela sua necessidade. Óbvio, o cara fez lá a Rota Lodo como drop 5. Eu não tenho como tirar uma Rota Lodo de lá. Vou ter que trocar 2 bichos para tirar o primeiro bicho, o primeiro corpo, né, da Rota Lodo, 3/5. Aí às vezes a perda é muito grande. Então às vezes eu prefiro manter board, fazer o Demonarca, perder 2 cartas da mão, que às vezes em geral eu vou ficar com a mão vazia. Dar com o Demonarca na Rota Lodo, ficar com o Demonarca 5/4 lá e passar o resto do dano, tá? Mas se eu conseguir dar valor com um anão, com um sargento, fazer um Defensor de Argos para fazer uma troca 1 para 1, na Rota Lodo, que é bem possível, tá? Por isso que a coruja não tá aqui. Eu uso 2 corujas no Hunter, porque o Hunter não tem como tirar a Rota Lodo sem tomar muito prejuízo. Aqui não, aqui como você dá valor para as coisas, você tá lá com, sei lá, com um Diabrete em chamas lá parado, pra você atacar. Aí você tem um sargento ou um anão, o Diabrete em chamas você trocou uma carta de custo 1 por uma carta de custo 5 do oponente. É um balão gigante. Então ou então você tem lá uma escudeira e dá um poder esmagador na escudeira. Trocou também, entendeu? Às vezes dá pra você usar ainda. Fez a escudeira, poder esmagador na escudeira, a escudeira destruiu lá o
o arrota-lodo e você passou o resto do dano, a escudeira tava 5/5, ela tomou 3 de dano, ficou 5/2. Aí você tá com o terror na mão, aí tu faz o terror do lado da escudeira. A escudeira já ia morrer mesmo. Então o terror vai ganhar mais 5/2 aqui, o terror vai ficar 8/5 por 3 manas. E você nem. A escudeira que ia morrer no final do turno nem morre, porque o terror comeu ela antes. É bem forte. Então, o Demonarca, gente, eu tento limpar minha mão. Óbvio, sempre tem hora que você vai ficar com um Fogo da Alma e um Demonarca na mão, ou 2 Demonarca na mão. Aí não tem jeito, você vai perder uma das 2 cartas, você não tem como usar. Mas enquanto isso não acontece, eu fico tentando limpar minha mão para perder a menor quantidade de recursos possível. Ou então eu faço ele numa hora que eu não tenho outra solução. Como o deck responde bastante coisa com essa build, consegue tirar criaturas gigantes. Ah, o cara fez um gigante lá. Ah, eu tenho um anão na mesa, eu dou um poder esmagador no anão e tirei o gigante. Já era o gigante, dane-se, entendeu? Então o Demonarca eu costumo fazer nessa situação só. Então, gente, eu ia comentar sobre o que eram trocas vantajosas nesse deck, tá? As trocas vantajosas, você vê se é vantajoso ou não, se vai sobrar alguma coisa, tá? Se você vai fazer a troca com alguma dessas 3 cartas aqui e vai sobrar alguma coisa para você na mesa, ou se vai ser uma troca 1 para 1 com o sargento, o anão ou o defensor dando o bônus. Por exemplo, eu tenho um sargento na mesa já, e o oponente baixou no turno 3, botou na mesa lá o mestre de espadas ferido, que tem 3 de resistência, de vida, né? E eu tenho outro sargento na mão. Então eu posso fazer outro sargento no sargento e trocar o sargento no... Então eu troquei uma carta de custo 1 por uma carta de custo 3 do oponente. O exemplo que eu dei do Diabrete com o anão ou o sargento no Yeti ou no Arrota-Lodo. Estou trocando uma carta de custo 1 por uma carta de custo 5 ou 4 do oponente. Então é muito valor numa troca. Então você vê os valores das trocas assim. No caso do poder esmagador, acaba sendo uma troca que ela, em geral, não é benéfica para você, porque você vai perder uma criatura e um poder esmagador. Então você fez uma troca 2 para 1. Seja ela qual for, ela não foi uma troca vantajosa. Ela pode ser vantajosa para o jogo, porque às vezes você precisa dessa troca. Você não tem outro jeito de fazer essa troca e você precisa remover aquela criatura dali, porque se você deixar um Yeti vivo do outro lado, isso quer dizer que ele vai fazer de 2 a 3 trocas na sua mesa. Porque o Yeti tem 5 de resistência, aí você vai, não, vou deixar o Yeti e vou na cara. Aí você dá um monte de dano, aí o cara bate numa criatura, tira uma criatura sua da mesa e fica lá com o Yeti 4/2, 4/3, dependendo, e vai tirar outra criatura já já. Por isso que é um deck board control, você precisa controlar a mesa do oponente, tá? Então, você vai ver as trocas se forem com bônus do anão, do defensor e do sargento, ou do lodo, tinha esquecido, tá? Então é uma troca vantajosa também do lobo, quando o lobo dá o bônus, então é uma troca vantajosa. O Demonarca, tá? Às vezes ele entra para fazer uma remoção. Às vezes você faz o Demonarca para remover alguma coisa da mesa. Então ele acaba sendo uma troca vantajosa também, porque em geral ele fica vivo. Então você trocou alguma coisa que tenha 5 de vida, então que foi geralmente de custo 5 ou superior, 4 no caso do Yeti, mas é difícil você precisar fazer um Demonarca para tirar um Yeti, é bem difícil. Mas, então acaba sendo uma troca vantajosa. Eu falei um pouquinho das trocas, tá? Outra coisa que eu comentei foi o posicionamento das criaturas. Eu aconselho vocês a deixar as criaturas que
tem Último Suspiro do lado uma da outra. Porque eu gosto de dar defensor nelas. Então, você deixando elas do lado uma da outra, você vai sempre usar um defensor bom. E porque o terror do caos no meio de duas criaturas que se pagam é muito bom também, porque elas se pagaram, ficou lá o último suspiro delas em jogo e tipo, você teve vantagem. Então, você tirou vantagem disso. A única criatura que é necessário ou que é o ideal de você proteger é o malabarista. Então tenta proteger o malabarista o máximo que der. Deixar ele longe das criaturas que vão tomar, teoricamente vão tomar um defensor de Argos em alguma hora. Ah, mas eu não tenho defensor na mão. Pô, mas você não comprou nenhum defensor até agora e você não tem na mão e a sua passiva faz você comprar a carta, já ele aparece. É bem normal o defensor aparecer no jogo. Então procura deixar o board mais ou menos organizado desse jeito, tá, gente? Esse é um deck que eu quis fazer a, a análise dele para vocês, tá, gente? Porque assim como eu fiz o Hunter, eu buildei o Hunter, um deck bem barato e competitivo, eu fiz essa build também, tá? Se você olhar, é uma carta fixa, uma carta comum, outra carta fixa, comum, comum, comum. Aí aqui tem dois malabaristas que são raros. Isso aqui é Naxxramas, isso aqui é Naxxramas, é comum, raro, comum, raro e raro. Então, gente, você vê que é outro deck que não tem uma carta épica, não tem uma carta lendária. É um deck que, se você quiser, você vai montar, entendeu? Um deck barato de montar, as cartas raras custam 100 de pó só, entendeu? É bem tranquilo. Então é um deck que eu montei também pensando em pessoas que querem jogar competitivo e no ranqueado, né? Querem conseguir um ranking melhor e tal. E querem testar outros decks fora o Hunter. Eu fiz a análise e o gameplay do OTK também. Mas como eu falei, eu acho que o OTK é um deck muito divertido, mas não é um deck específico para você rushar o ranqueado, porque as partidas demoram e tal. Então, esse é um deck que as partidas são um pouco mais rápidas e eu gosto bastante de jogar de Zolok também, tá, gente? Ainda ficaram faltando alguns pontos para eu tentar explicar melhor. As duas cartas que eu falei que eu poderia utilizar, que são Coruja e Fogo da Alma, tá? É, Como eu falei, elas não estão aí porque eu não sei a real necessidade delas. Mas são cartas que talvez eu usaria em algumas circunstâncias. Quais são? É, por algum motivo você está usando um deck e está tendo dificuldade em tirar, principalmente a Rota Lodo, tá? Eu não tive essa dificuldade com a Rota Lodo. É bem difícil o Rota Lodo ser um problema grande. Então a Coruja, ela praticamente resolve a Rota Lodo. O resto você acaba utilizando, mas não tem um ganho tão grande. Então a Coruja é uma carta que eu gosto, ela tá forte no meta, mas eu não sei se entraria nesse deck. Agora, uma carta que eu teoricamente tentaria arrumar um espaço é o Fogo da Alma. Tá? Dois não, mas um. E provavelmente eu colocaria no lugar de um terror. Porque dois terror na mão, geralmente você tem uma carta meio morta. É, Então, apesar de eu gostar muito do terror, mas eu acho que é o slot que tem no deck. Eu colocaria um no lugar do terror. Por quê? Porque o Fogo do Inferno, ele dá 3 de dano em todos os personagens. Todos os personagens são todas as criaturas no campo, em você e no oponente. Então, às vezes você tem um Fogo da Alma e um Fogo do Inferno na mão, você tem 7 de dano garantido já, por 4 manas. Então, às vezes, você para de trocar a mesa, vai na cara, deixa o cara com 7 ou menos de vida, dá o Fogo do Inferno e dá o Fogo da Alma e acabou o jogo. É um finisher muito forte. E isso aqui
é a única coisa que vai fazer você virar um jogo. Quando você não consegue controlar a mesa, isso aqui é a única coisa que faz você virar um jogo. Um mirror match de Zou com Zou, então os dois vão ficar tentando controlar controlar a mesa do outro. Às vezes o oponente consegue fazer um board control melhor que o seu e consegue ganhar a mesa. A hora que você perde a mesa, principalmente com o Zoolock, você perdeu o jogo, porque você não, tudo que você botar na mesa, ele vai fazer troca sempre favorável para ele e vai continuar com o board e você não volta pro jogo mais. Isso aqui é a única coisa que te faria voltar pro jogo. Isso aqui, a época que eu jogava de Zoolock, me salvou uma montoeira de partidas sem tamanho. Para terminar o jogo, um jogo que eu perco na volta e por algum motivo eu não consigo fazer as trocas, mas eu consigo deixar ele com 7 de vida. Então eu tenho um fogo down, ou sei lá, com menos, com 3 ou menos de vida, e eu tenho só isso aqui na mão, sei lá, pra acabar o jogo é bom. E pra te botar, principalmente pra te botar no jogo de novo, entendeu? Um jogo que já tava perdido, isso te bota no jogo de novo. Talvez eu tentaria rodar um se você estiver perdendo algumas partidas, algumas é exagero, mas se você estiver perdendo partidas, uma quantidade boa, por perder o board. Isso aqui te coloca no jogo numa perda de board, tá? Outra coisa que eu queria falar sobre posicionamento, eu vou entrar um pouquinho no match do Hunter agora, o Zoolock contra o Hunter, porque tem duas coisas importantes. As trocas contra o Hunter são trocas que você vai ter que estudar. Se essa troca é viável ou não. Se você realmente vai trocar uma criatura, ele tem uma Teceteia e você tem um Diabrete das Chamas. Você vai bater com o Diabrete, vai matar a Teceteia e vai continuar com o Diabrete na mesa. Isso não é uma troca. Agora, ele tem um acumulador e você tem um Diabrete das Chamas. Você vai bater com o acumulador no Diabrete, com o Diabrete no acumulador. O Diabrete é 1 de custo, o acumulador é 2. Ah, é uma troca vantajosa para mim. Não, não é uma troca vantajosa para você. Por quê? Porque o Diabrete tem mais corpo do que o acumulador. E isso é uma das coisas que você avalia na hora de fazer uma troca. Além do custo, você olha o corpo da carta e a habilidade da carta. E analisa se aquilo é vantajoso ou não. E além do Diabrete ter mais corpo que o acumulador morre e se paga, ele faz um draw. Então você perdeu uma carta e o oponente não perdeu nada. Essa troca não é vantajosa. Já o acumulador, aspas, né, você batendo com o emissário do acumulador, você ainda fica com o emissário na mesa. Isso é uma troca que também não é vantajosa, mas ao menos você tirou a presença de mesa dele. A escudeira é a mesma coisa, entendeu? Isso tudo no acumulador. Se for no Gnomo Leproso, é uma troca relativamente vantajosa, que você não deu carta para ele e continuou com presença de campo. Se for na Teceteia, é idem também. Tipo, não foi vantajoso nem desvantajoso. Só tirou a presença de campo dele. Então, contra o Hunter, é um jogo que você vai ter que fazer trocas que não são trocas, né? Coisas que você tire da mesa mantendo a carta, tipo, Diabrete na Teceteia, emissário e escudeira em qualquer coisa ali de 1 de resistência que não vai matar e tal. E você, mantendo o board cheio, mais cheio que ele, né? Você faz as trocas. Aí a hora que você tem mais board, você começa a fazer troca para morrer mesmo, para continuar com presença de mesa e dando na cara. O Zoolock costuma rushar mais rápido do que o Hunter por causa disso. Porque o Zoolock faz umas trocas que são vantajosas, que não são tão vantajosas, mas que acabam tendo alguma vantagem de manter presença de mesa e acaba dando mais dano mais rápido. O que faz o Hunter ganhar do Zoolock é o Soltem os Cães, que nem todo mundo tá rodando, que acaba dando bastante prejuízo na board, porque você fica com uma board muito grande, o Soltem os Cães pega muito grande, e a Explosive Trap. Como vocês viram no meu deck de Hunter, eu só uso a Explosive Trap, principalmente um dos motivos é esse, por causa desse match. Então, uma coisa que eu aconselho no match contra o Hunter é você achar o Defensor de Argos. Acha o Defensor de Argos
e deixa as criaturas com 2 de resistência do lado. Diabrete de Chamas, Malabarista, Lobo Hediondo. Isso aqui não, que isso aqui se paga e tal. Principalmente essas que eu falei. Por quê? Porque você tem, vamos supor, um Malabarista e um Lobo Hediondo. Um Malabarista e um Lobo Hediondo, um do lado do outro. Aí você limpou a mesa com os outros, fez as trocas, ficou só com essas 2 criaturas. Elas estão sem dano, estão lá. Aí o oponente vai fazer a passiva, te dar 2 de dano e botar uma trap. Porra, que trap que ele botou? Dificilmente não é uma explosive. É muito difícil, porque ele tá botando uma trap para remover 2 criaturas suas. Só que aí vem pro seu turno com 4 manas. Seu quarto mana é botar um defensor no meio dos 2. Os dois vão. O lobo vai ficar 3/3 e o malabarista vai ficar 4/3. Aí você vai bater, vai ficar. Todo mundo vai tomar 2 de dano, mas você vai ficar com todas as criaturas vivas com 1 de vida, tudo bem. Mas você vai continuar dando dano. Você vai ter dado 3 daqui, mais 2 daqui, 5, mas vai ter dado 7 de dano que ele achou que não ia tomar nada. Então uma jogada dessa ganha o jogo, entendeu? O cara botou uma Explosive no final lá pra limpar sua mesa. Dá um poder esmagador pra rushar ele no final, entendeu? Às vezes você mata. Dá um poder esmagador num. Sei lá, num bicho que fosse morrer, entendeu? Você já vai passar, sei lá, o anão, o terror e tal. Mas ia morrer o malabarista. Você dá um poder esmagador aqui e dá 7 de dano numa conta que ele tinha achado que não ia dar nada, entendeu? Então você tem essas jogadas pra você finalizar o jogo contra o Hunter. É um match que é difícil, mas também não é tanto. É... Zolok é um match bom contra Guerreiro, que eu acho que é a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo que eu tô falando que tem um match bom contra Guerreiro, né? Porque o Hunter tem um match ruim contra Guerreiro e o OTK tem um match ruim contra Guerreiro. O Zolok tem um match bom contra Guerreiro. A única carta do Guerreiro que é ruim pro Zolok é a briga, tá? Então contra Guerreiro você vai fazer um board o suficiente para você continuar descendo a vida e arrancando a armadura dele, mas tentando ter coisa na mão para voltar pro jogo depois da briga, porque tudo bem, ele só roda uma, pode não estar na mão, mas se tomar complica um pouquinho. Qual é a vantagem da passiva, né? Quando eu fiz o Hunter, eu falei muito da passiva, porque o deck rodava em torno da passiva, para dar valor na passiva do Hunter, que é muito forte. Já no OTK eu não falei muito porque a passiva fazia pouca diferença pro andar do deck. No Zolok, a passiva ela é bem importante. Ela é menos importante do que no Handlock, mas ela é bem importante. Porque ela faz o fôlego do deck não acabar. Você desce muita criatura muito fraca e tem que ficar fazendo troca e às vezes perdendo criatura na mesa. Mas a partir do turno 5, 4, 5, você começa a usar passiva quase todo turno. Porque você vai ter bastante vida ainda, porque é difícil alguém estar te rushando nesse meio tempo. E você acaba tendo 2 draws por turno. E como carta na mão é um dos recursos importantes que você tem, a passiva do bruxo é uma passiva que eu gosto muito. Sempre gostei, desde que eu comecei a jogar. Eu tenho um amigo de infância, da época que a gente jogava Magic há 10 mil anos atrás, que sempre falou, cara, jogue o jogo de carta que você jogar. Não existe habilidade melhor do que comprar carta. Assim, eu levo isso até hoje. Eu acho isso realmente importante, por isso que eu gosto muito da passiva do bruxo. Eu acho que ficou faltando falar também quando as trocas não são vantajosas. Vocês já entenderam que as trocas são vantajosas quando você tem uma carta barata e está trocando por uma carta cara. Em custo para botar em jogo. Você tá tendo um ganho de clock do inimigo assim. Ele pagou muito por essa carta, você pagou pouco por aquela e fez uma troca 1 para 1 e tá valendo. As trocas não são vantajosas quando você está trocando uma carta sua por uma carta do oponente que se pague, tá? Tipo a Tesseteia, tipo o acumulador, ou então por cartas que se paguem na mesa, tipo um rastejante, um golem coleteiro, ou então o pai do golem coleteiro, né, que é o Caerne, ou então a Sylvanas, que ela se paga com a sua mesa. Trocar Sylvanas não é bom,
Eu só dei o exemplo lá que eu troquei a Sylvanas aquela hora porque eu já tava com um Demonarca na mesa. Então se eu não trocasse, ele ia bater no Demonarca, ia matar meu Demonarca e ia pegar outra criatura. Então eu preferi trocar. Tudo bem, dei azar, ele pegou meu Demonarca. Foi um pouco pior, mas podia ter dado certo. Então, quando a criatura se paga deixando coisa na mesa, ou então fazendo comprar carta, ou se paga de algum jeito, não é uma troca vantajosa, porque você perdeu uma carta e a carta que você tirou dele se pagou de algum jeito. Então acaba não sendo vantajosa. Toda troca fora isso é vantajosa, tá, gente? E o deck é board control, nunca se esqueça disso. Jogue controlando a mesa. No Zul você não tem dúvida. A troca é vantajosa? Não está nessa lista que eu te falei de trocas desvantajosas? A carta se pagar, ou então você tem que gastar mais de uma carta para fazer a troca. Isso não é uma troca vantajosa, entendeu? Você gastar mais de uma carta para fazer uma troca, você não está tendo vantagem nisso. Mas quando a troca se encaixa na lista de trocas vantajosas, você vai fazer, não tem dúvida. Você vai contar. A primeira coisa que você faz no seu turno é contar seu dano e ver se você tem letal. Não tenho letal, vou trocar. Não tem o que pensar, entendeu? Aí você vai analisar só as trocas. Ah, pô, o cara tem um Caerne ali. Porra, vale a pena trocar o Caerne? Às vezes vale, às vezes você tem um Demonarca já, aí você vai bater do Demonarca, tira uma vida do Demonarca, aí você tem na mão lá um anão que vai dar mais 2 de força pro Diabrete e vai tirar o Caerne do cara. Valeu a pena? É 10 de dano que você podia ter dado na boca dele. Talvez você tivesse letal, entendeu? Numa situação dessa. É bom contar. Por isso que é difícil, sabe? Você ter essa análise. É muito da situação do jogo. Então você tem que ver, analisa. Tem o letal? Se tem o letal, dá na cara, acaba o jogo. Não tem o letal. Analisa todas as trocas da mesa, quais são as trocas que são vantajosas. E qual que não é vantajosa. A troca que não for vantajosa, você só olha e vê se essa troca vai te matar. Ah, tô com muito pouca vida, a troca que não é vantajosa é um bicho gigante que vai me matar. Então ela acaba sendo vantajosa para te manter no jogo. Caso contrário, deixa lá, deixa o cara fazer uma troca e que fique em paz, entendeu? Exceção feita no Handlock, né, gente? Porque o Handlock roda chama sombria, que se deixar uma criatura grande lá, ele te limpa a mesa com uma criatura só. Mas sempre você tem que analisar isso, sabe? O que o oponente pode fazer? A pior jogada do oponente. Mas no geral, assim, se você não tem experiência no jogo, se você não conhece os decks, se você não sabe o que os decks do oponente rodam, troca tudo. Troca a mesa inteira e dá na cara com o que sobrar. Trocas vantajosas, tá, gente? Não se esqueça. Tá aí, rapaziada, mais um vídeo super completo para vocês, gravado com o maior carinho, para que vocês entendam melhor o meta, entendam melhor os decks que rodam e como os decks rodam, para vocês usarem os decks ou para jogarem contra. Eu faço análise de todas as cartas, uma por uma, para vocês entenderem por que elas estão ali e entenderem quando o oponente for usar o que está acontecendo. Acho que isso ajuda bastante na qualidade de jogo de todo mundo. Se você gostou desse vídeo, dá seu like, dá um joinha lá embaixo. Você vai perder 1 ou 2 segundos e vai me ajudar bastante. Até o vídeo passado a gente estava tendo em média 10% de likes, considerando a quantidade total de visualizações do vídeo. No vídeo passado aumentou para 20% a quantidade de likes. Acredito que as pessoas começaram a entender que esses likes são importantes para quem dedica tempo para passar informação para vocês. Esses likes realmente ajudam, gente. Se esse tipo de informação está sendo útil para você, se inscreva no canal. O YouTube passa a mandar e-mail para vocês toda vez que eu subir um vídeo novo. Então vocês não vão precisar achar a propaganda no Facebook. Simplesmente abrir sua caixa de e-mail, ver que eu subi um vídeo novo e entrar e assistir o vídeo novo. Eu tenho uma fanpage no Facebook também, H Marcelino Lendário. No meu canal do YouTube tem um link para lá. Se vocês forem lá, vocês vão achar rapidão. Nessa fanpage eu vou fazer uma enquete para saber o assunto dos próximos vídeos. O que vocês querem ouvir? Sobre que deck ou o que exatamente vocês querem ouvir?
Então eu vou abrir a enquete lá e aí vocês vão votar e aí eu vou analisar o que foi votado e vou tentar fazer vídeos sobre aquilo que vocês querem ouvir. Tem também lá um post que eu criei sobre um vídeo que eu quero gravar, que vai ser dicas de um lendário. Eu tenho 6 dicas que eu quero dar, 6 tópicos que eu quero tocar nesse vídeo, mas como eu posso gravar mais, se vocês tiverem alguma sugestão, eu deixei lá o post para vocês comentarem com as sugestões de vocês, para eu analisar e ver se vou colocar ou não no vídeo, se aquilo realmente é útil ou não, tá? Então acho que é isso, gente. Tamo junto e até a próxima.